membros do canal Leandro Mactube. Mais uma vez Viviane Dunga, depois de um bom tempo ausente. Eu primeiramente, antes de eu fazer o vídeo para vocês, eu quero agradecer a todos que acompanham o canal, que acompanham a gente no Face, no Zap, e a todos também que não acompanham, que são alguns amigos, conhecidos, familiares. Eu quero agradecer muito pelas orações que fizeram para mim, por terem vibrado positivamente junto comigo, por terem auxiliado com as energias, com essa egrégora maravilhosa. E esses pedidos chegaram até Deus, fazendo com que me ajudasse também a me recuperar. Vocês estão reparando aí que eu tô de cabelo curto, né? Porque lá no hospital, no CTI, eles lavaram minha cabeça, prenderam com uma trança e ficou muito tempo preso. Acabou que meu cabelo, por incrível que pareça, ele mofou. Mofou mesmo, criou mofo, né? Com a umidade preso e o local é fechado, então eu fui obrigada a cortar. Mas eu pensei, o que é um cabelo para quem tá lutando pela vida, né? Eu lutei muito pela vida. Então eu quero agradecer demais. E eu vim aqui fazer um vídeo, porque enquanto até eu tava lá na UTI, e eu até repassei esse vídeo na minha cabeça, eu tive tempo, que essa mensagem já foi de muito tempo atrás. Foi acho que a última vez que eu tive o contato com aquele povo, vamos botar assim, que não entra mais em contato comigo. E foi a mensagem que eu tive deles, eles passaram, tipo assim, eu tô fazendo para cumprir o que eles pediram. Foi o que eu recebi, acabou. Depois disso tem um bom tempo que eu não falo com ninguém. A respeito da transição planetária, de um planeta de regeneração, né? Que o planeta de regeneração ele é necessário que ele tenha, que ele seja com qualidades, né? E incrível que pareça, não é que eu esteja puxando o saco pro meu lado, mas o veganismo está envolvido com tudo isso. É como se o veganismo fosse algo que vai auxiliar para que um planeta de regeneração tenha algumas dessas qualidades, não vou dizer todas. O que eu vou começar falando, né? Inclusive eu tive uma projeção astral que eu estava eu me deparei dentro de uma nave. Eu creio que era nave, era um lugar, mas eu creio que era uma nave. E eu vi do lado direito meu, aqui lá na minha frente, grades, né? Tipo jaulas, e pessoas dentro. Tinham idosos, tinham mulheres, tinham homens e tinham crianças. E eu comecei a ficar desesperada, porque aquelas pessoas estavam gritando, pedindo socorro. E eu fui andando, entrei numa sala à esquerda. E quando eu cheguei nessa sala, ela era bem grande, tinha uma mesa bem grande. Essa mesa, ela era assim, ela era na forma de charuto, tá? Tinha era uma mesa que ela foi esculpida dentro dela assim, o formato do corpo humano, humanoide, foi esculpido. Então era como se fosse uma forma de ser humano, entendeu? Aí eu fiquei apavorada quando eu vi aquilo. Aí eu estava lá invisível, mas eu não sabia, como se eu tivesse espírito. Bem, como não? É verdade, né? Eu estava em projeção astral. Veio um ser, ele era mais ou menos da minha altura, eu tenho 1,5 m. Eu tenho 1,53 m por aí, então era mais ou menos da minha altura. Eles não usavam roupa, não tava com roupa lá. Eram braços bem magros, pernas bem magras, um corpo assim bem fino, mas básico para ter os órgãos dentro. A cabeça era tipo de Grey, mas por incrível que pareça foi a primeira vez que eu vi um ET com o olho miudinho. Era muito miudinho o olho dele, puxado para cima assim, muito miudinho. Não era igual de japonês, de chinês, não. É muito estranho, não sei dizer para vocês. Já procurei na internet e não consegui achar uma coisa parecida. Esse ser subia na mesa e começava a andar dentro daquela forma, falando um monte de coisa que eu não entendia, né? Eu fui ficando tão apavorada, mas tão apavorada, vocês não têm noção do pavor que estava dentro de mim. E eu comecei a tremer de descontrole, de medo, muito medo, eu senti muito terror dentro de mim. Daí veio um outro ser
na minha direção. Quando esse ser chegou na minha direção, ele viu o meu desespero. Eu acho que a minha vibração, devido ao medo, estava mudando, minha vibração energética, devido ao medo, estava mudando. Eu comecei a aparecer, eu comecei a se mostrar para ele. Ele percebeu o que ele fez. Ele veio até mim. Ele falou assim: fica tranquila, por telepatia. Ele não falou não, que eu não me alimento de você. Eu não vou fazer nada contra você. Ele bateu aqui e aqui assim em mim. Ele fez assim em mim. E nessa hora eu paralisei, parei de tremer e tive mais controle dos meus sentimentos. Parei de ter aquele pavor. E ele, acho que, não sei se foi o gesto dele, automaticamente eu voltei para casa, acordei. Foi minha projeção. Aquele ser, ele não se alimentava da espécie humana. Ah, desculpa. E quando ele, antes dele fazer o gesto em mim, ele falou: não, fica tranquila que eu não me alimento de você. Mas ele explicou: todos os outros da minha espécie se alimentam. São poucos que não se alimentam. Então era para eu ficar tranquila, para eles não me verem, porque eles iam me ver, né? Aí foi só isso que ele falou, aí que eu soube que aquela espécie se alimentava de seres humanos e aquele pessoal que estava dentro da grade seriam comidas, seriam abatidos. Quando eu voltei, eu questionei esse sonho, porque eu queria saber o porquê de eu ter passado por essa situação. Foi muito pavoroso. E a explicação que eu tive da minha mentora foi que era para eu sentir, eles autorizaram que eu sentisse o pavor, o medo, o terror que um animal sente quando ele está indo para o abate, quando eles estão presos lá para serem abatidos. Eu tanto visualizei o sofrimento das pessoas que estavam presas, como eu passei pelo mesmo terror. Esse sentimento ficou dentro de mim para eu ter noção do que os animais passam aqui na Terra. Foi para isso que eles permitiram. Por exemplo, a pessoa quando é vegana, ela é empática, né? Ela é, por ela estar pensando no próximo, né? Ela se coloca no lugar do animal, ela não quer o sofrimento do animal, né? Ela se coloca ali: poxa, eu não queria estar ali morrendo, sendo torturada da forma que o animal é. Então, em primeiro lugar, ela é empática. Com isso, ela adquire um respeito com aquela espécie, né? Ela está praticando um amor incondicional, porque ela se sacrifica, né? Porque muita gente diz que o paladar da carne é maravilhoso. Eu, particularmente, odeio o paladar da carne, né? O gosto. Odeio. Não tem como alguém mudar a minha ideia, a minha cabeça. Então, assim, a pessoa se sacrifica em não comer a carne, não beber o leite, em prol do benefício de uma vida, né? Até mesmo em benefício do sofrimento, porque benefício do sofrimento no sentido de beneficiar esse animal para não sofrer, né? Porque um dos animais que mais sofre, inclusive, é a vaca, né? Até um ativista, o Gregory Yorfiskai, né? O Yorfiskai que fala, eu falava o nome dele errado. Ele fala que existe mais dor e sofrimento num copo de leite do que num pedaço de bife, né? Então, assim, tem também a questão da saúde, né? Que você vegano, você passa, essa é uma consequência natural você ser saudável, né? E aí as pessoas vão falar pra mim: mas e a vitamina B12? Porque a gente só encontra na carne. Bem, naturalmente nós somos herbívoros. Antigamente, quando os legumes e verduras não eram processados nem industrializados, existia B12 na casca de fora, na parte de fora dos legumes e verduras. Por quê? A B12 ela é feita com o auxílio do cobalto, tanto é que o nome dela científico é cobalamina. E ela era o processo das bactérias junto com o solo, com cobalto, gera B12. E tudo isso existia quando você plantava uma verdura, um legume, uma fruta, e você comia aquilo ali. Então, quando você tinha sua hortinha particular da sua casa, você pegava aquilo, lavava só com a água da sua pia e consumia. Então, isso, você consumia B12.
Agora, o processo de industrialização dos legumes fez com que a gente perdesse a B12, porque é muita lavagem, também tem os agrotóxicos, que antigamente não existia. Tudo isso mata a B12. Então, antigamente se podia comer B12, que ela era, o legume e a verdura era contaminado pela terra por B12, né? Então, o processo de você lavar na sua casa era uma coisa que não tirava a B12 daquele vegetal, daquele legume, então você consumia. Essa industrialização é um processo de muita lavagem. E é um processo de veneno, porque tem os agrotóxicos, né? Então, ela morre. A B12 ela é sensível por calor, ela é sensível a estresse, né? E até mesmo você, não importa a forma que você vai repor a B12, não importa. Você pode tomar uma cápsula, ou você pode comer na carne. Se você for uma pessoa que não conseguir manter dentro do seu corpo, você fica sem B12. A minha mãe era carnívora, minha mãe adorava comer carne, minha mãe adorava comer queijo, né? Tomava leite, e minha mãe tinha deficiência de B12. Minha mãe vivia passando mal por deficiência de B12. Ela tinha que tomar B12, aquela injeçãozinha vermelhinha que vende na farmácia, ela tomava, porque ela passava mal por falta de B12. Por quê? Minha mãe era uma pessoa muito estressada, muito ansiosa, muito preocupada, e todos esses sintomas, né, eles destroem a B12 que tem no seu corpo. E é preocupante porque a gente tem um armazenamento no fígado de vitaminas que faz com que ela possa ser destruída, aquele tua reserva, né? Pode ser destruído também. Então, assim, então você pode ingerir uma cápsula de B12 para ser vegano, porque não importa onde você consome. O que importa é que você tem que saber manter no teu corpo, né? Tem remédios e alimentos como a cafeína e o açúcar que também acaba com a sua B12 no seu corpo, né? Então, assim, consumir na carne ou na cápsula é relativo, né? Então você tá livre aí. O restante você tem tudo, né? Que existe mais proteína num vegetal do que num pedaço de bife. Tanto é que a vaca ela é obrigada a comer os grãos, né? Trigo, soja, para ter tanto para a engorda do animal, como para ela ter mais proteína dentro do corpo, entendeu? Então, e não é um alimento que é da vaca, tá? Os grãos não é o alimento natural da vaca. Os grãos, eles são inseridos na alimentação da vaca com esse intuito, então até força o estômago do animal, o animal passa mal, aí introduz mais feno para ajudar o processo de digestão, aí, bem, o processo da vaca sofre muito. Então, é tranquilo você ter saúde se alimentando, sendo vegano, né? Outra coisa que também entra, a sustentabilidade para o planeta, porque o planeta hoje ele está sofrendo muito, por incrível que pareça, com a alimentação carnívora. É incrível, mas todos os estudos, vêm estudos da ONU, da OMS e outras pesquisas mais de faculdades como Harvard, chegaram a concluir, né, vários prejuízos que a carne está causando no planeta, né? Por exemplo, estão querendo rebater essa questão do efeito estufa. Acredito eu que seja porque a carne, sim, a indústria da carne é uma máfia muito grande. Então, vão criar sempre uma contraproposta para que eles continuem no lugar, né? Para que eles continuem fazendo isso. Mas ela é 86 vezes mais destrutiva à camada de ozônio do que todos os meios de transporte do mundo juntos com a emissão de gás carbônico. Tá? Então, a pecuária ela já começa por aí, a parte de destruir o planeta, né? A gente também tem a água potável do mundo, né? Que a produção de gás natural e combustível usam 378,5 milhões de litros de água por ano nos Estados Unidos. A produção animal da pecuária usa 128,5 trilhões de litros de água por ano. Quer dizer, só a pecuária, gente, trilhões de litros de água
é muita coisa. A água é consumida dessa forma porque usam água para a produção de grãos, né? Isso é óbvio. A produção de grãos que existe precisa da água e para os animais também beberem, né? Os grãos produzidos para alimentar o gado vêm dos países que são, assim, bem pobres, né? Terceiro mundo, vamos botar assim. E o interessante é que esses países, eles têm o maior índice de pessoas na população, né, que passam fome. E esses grãos são produzidos para alimentar a vaca, o boi, entende? Então, assim, e as pessoas estão lá passando fome. E outra coisa que é interessante é que se a gente pegasse todos os grãos produzidos para alimentar a vaca e o boi, né, a gente acabaria com a fome mundial. A gente acabaria com a fome mundial, porque a quantidade é muita, muita. Tá? E entrando nisso também, antes de eu continuar falando da água, mas eu estou falando dos grãos, só para uma complementação, esses grãos, eles são produzidos transgênicos, tá? E todo o alimento transgênico hoje, ele é só uma safra. Você produziu num local, você tem aquela safra, você colhe, acabou. Aquela terra está morta. O transgênico mata aquela terra. Por isso que é necessário uma quantidade muito grande de terra. Isso vai entrar na hora que eu falar do desmatamento. Porque eles poderiam produzir de novo no mesmo lugar, mas acabou. Aquela terra ficou morta, porque aquele grão é transgênico. Olha só, então eles têm que pular para outra área. É como se fosse um câncer, matou uma área do teu corpo, não tem como ele ficar mais ali, ele vai para outro lugar, tá? Então é por isso que também está consumindo muita área, né? Está acabando com o nosso planeta nesse sentido, porque é necessário produzir os grãos para alimentar as vacas e os bois, para serem mortos, para alimentar a pessoa que come carne. Eu descobri que é preciso mais de 9.462 litros de água para produzir 453 gramas de carne. É necessário 9.462 litros de água. É uma quantidade muito grande de água para você ter 250 gramas de carne num boi, né? 1 quilo de carne num boi, tá? Eu tô falando do boi ainda vivo. Você tem 1 quilo daquela carne dele, ele pesa mais ou menos 1,2 toneladas. Aí você pega, para produzir 1 quilo de carne, você gasta 15.500 litros de água para 1 quilo de carne. Aí você pega essa quantidade e multiplica pelo peso do boi, 1,2 toneladas. Não vou fazer a conta aqui. Aí você pega esse resultado que você multiplicou e você multiplica pela quantidade de bois e vacas que existem no mundo. Então aí você vai ter a quantidade de água que é usado para se produzir 1 quilo de carne por cada boi no mundo. Olha quanta água que não é consumida, gente. Se o boi pesa 1,2 toneladas, para a quantidade que existe no mundo, a gente está acabando com a água do planeta só para poder alimentar boi, para poder o carnívoro comer. Então a água do planeta está acabando devido ao consumo da carne, consumo excessivo. E é engraçado, um comentário aqui que eu recebi a notícia hoje, um amigo meu, eu fiquei assim meio triste. Ele deu entrada no hospital, mesmo que eu fiquei internada no Hospital da Posse, com o estômago, deu uma hérnia, estourou. E ele era uma pessoa que consumia muita carne, ele não comia, o único legume que ele comia era batata, praticamente, vamos botar assim. E depois, com isso, os médicos descobriram que ele está com o intestino todo tomado de câncer, de um tumor, devido a excesso de carne. Perguntaram se ele comia muita carne, os médicos admitiram que o tumor que tomou o intestino dele todo é devido ao excesso de carne, porque ele era muito carnívoro. Ele é novo, ele deve ter 30 e poucos anos, e eu fiquei em choque. Ele hoje está até com a bolsa de ileostomia, como eu tenho, que eu tô com a minhazinha aqui, entendeu? Então, assim, eu fiquei em choque, porque eu sabia que um dia podia estourar isso aí. Eu, por ser vegana, quando eu ia na casa dele, eu era até motivo de piada, mas a gente leva nas postinhas porque é amizade. Mas ele consumia carne demais e hoje ele tá com câncer no intestino, uma quantidade excessiva.
Então vamos lá. Eu tô falando aqui da água para vocês. Então voltando, 1 litro de leite, eu quero continuar, né? São necessários 1000 litros de água para serem produzidos. 1 litro de leite, 1000 litros de água, também é uma quantidade excessiva. A gente está acabando com a água do planeta. A gente está acabando tudo para a produção do consumo da carne, né? E do leite e laticínios, né? Já falei aqui dos grãos que eles não são naturais, não é um alimento natural do boi e da vaca, tá? A população humana, ela bebe 19,68 milhões de litros de água por dia, mais 5,5 milhões de vacas no mundo. A gente está falando só de vaca, ok? Estou falando só de vaca. Bebe sozinhas, sem contar os machos, 170 milhões de água por dia. Nós bebemos só 19,68 milhões. Eles bebem 170 milhões por dia. Olha a quantidade de água que uma vaca, né, consome por dia. Tá acabando com a água. E agora a gente vai para destruição de terras. A pecuária é responsável por 91% da destruição da Amazônia. E ela é destruída para produção de grãos, para alimentar o gado e para pasto, entendeu? 91% mesmo, tá, gente? 91% da destruição da Amazônia, que é o nosso pulmão do mundo, né? A gente sabe disso. Fora que quando você está destruindo uma árvore que você derruba, você está matando ali os ninhos, matando os ovinhos do que está dentro do ninho dos pássaros. Você está acabando com insetos, vários insetos que vivem naquela árvore. Então você está destruindo só uma vida, você está destruindo várias vidas, né? Os pesquisadores concluíram que a produção pecuária é responsável pela extinção de várias espécies. Isso é verdade, né? Mais de 1000 ativistas que protestaram contra as derrubadas de árvores na Amazônia foram mortos. Mais de 1000 ativistas foram mortos. Quando o Código Florestal foi aprovado, foi quando começou essa matança, incluindo entre elas a freira Dorothy Tang, que acho que ela é bem conhecida para quem é ativista, sabe que ela levou um tiro a queima-roupa. E ela protestava muito contra a derrubada. Ela vivia dentro da Amazônia para ir lá na hora que ela estava vendo e ela começar a brigar com o povo. E lógico que ela estava incomodando a máfia da indústria da carne. Ela estava sendo um calo no sapato deles. E isso não pode continuar. O dinheiro fala mais alto do que a vida de uma freira, né? Ou a vida, né? Então, se a pessoa se mobiliza para querer ir lá e destruir, e protestar, né, contra o que está acontecendo, a gente tem que ter muito cuidado. Inclusive depois que eu fiz o vídeo do leite, a minha vida foi um caos. No final eu posso até contar para vocês. Eu acho que energeticamente eles também, como eles são dominados energeticamente por magos, tem uma máfia negra por trás da máfia do leite e da carne. Eu acredito que essa máfia negra, ela também se incomoda. E, por exemplo, eu sou ativista, eu luto por uma causa. Então eu incomodei quando eu fiz o vídeo. Eu vou contar pra vocês depois. A Amazônia está sendo devastada 40 hectares de terra por segundo para a produção de soja, trigo e pasto. Lá, nas florestas tropicais em si, a Amazônia também. Pô, gente, 40 hectares por segundo é complicado. Bem, já falei que agora a gente vai na contaminação do solo. Que assim, aí a pessoa pensa, tem o prejuízo da água, né, que está ficando escassa, mas também tem a contaminação do solo, que também prejudica o consumo da água. É complicado, vamos lá. 52.548 quilos de excremento animal, gente, é uma quantidade gigante, são produzidos a cada segundo só nos Estados Unidos. Meu Deus, imagina por segundo 52.548 quilos de excremento. É uma quantidade que eu não tenho nem como falar aqui pra vocês, é muito grande. Isso tudo por um ano, seria o suficiente para cobrir todo o território de
São Francisco, Nova York, Paris, Nova Delhi, Berlim, Hong Kong, Londres, Rio de Janeiro, Delaware, Bali, Costa Rica e Dinamarca. Imagina, por um ano você cobriria todos esses territórios, porque a quantidade que é produzida daria para fazer isso. A gente está passando do limite, né? As ações pecuárias em terra criam mais de 500 áreas de zonas mortas por excesso de nitrogênio nos oceanos, ocupando mais de 245,95 km² de área sem vida. Porque, lógico, a gente sabe que tudo que vai para um rio desemboca no mar, né? Então, áreas mortas, no caso, não tem como um peixe, uma vida marinha viver ali. Tudo isso o ser humano que está produzindo. Criadores de porcos americanos, mas também temos aqui, que eu lembro que eu vi um documentário de sustentabilidade, aqui no Rio Grande do Sul, né, são criadores de porcos, eles eliminam os excrementos do animal em laguinhos, em açudes, o que tiver próximo deles que eles puderem jogar, aquela água ali vai embora. Então, você contamina lençóis freáticos, né, fontes de água potável, e com isso vai contaminar o rio, vai contaminar uma bola de neve. Bem, pessoal, lembrando aqui que eu tô falando tudo isso porque um planeta de regeneração, ele tem que ser sustentável. Olha, um planeta de regeneração não há dor, não há sofrimento, não há doenças, não há poluição, não há contaminação, não há egoísmo. O que há no planeta de regeneração? Amor incondicional, respeito, empatia. Há um planeta saudável com todos os seus recursos naturais protegidos e preservados. Então, assim, esse planeta que a gente vive hoje, o planeta Terra, é impossível que eles sejam de regeneração se não houver as mudanças. Vai ser impossível. Ele tem que sofrer essas mudanças. A conscientização é algo muito necessário, que a mudança só vai vir se nós fizermos algo. Então, todos os dados que eu estou dando para vocês, os números que eu estou dando para vocês, é para vocês entenderem o quão grande está essa destruição do planeta. Inclusive, ainda tem mais, ainda tem na parte da pesca, o que a gente está fazendo com os animais, né? As espécies que estão sendo extintas. Um planeta de regeneração não existe animal extinto, porque nós vivemos em harmonia. E algo muito importante que eu vou dizer é que há o respeito mútuo de você saber viver com as diferenças, você saber viver com as múltiplas espécies. Por quê? Porque nós temos que estar preparados para quando o planeta passar a ser de regeneração, ele vai ter o contato com os outros seres. Isso é necessário, vai ter o contato. Então, como que eu vou estar preparada para ter o contato com uma outra espécie extraterrestre, aquela diferença, porque vai ser algo bem diferente pra gente, né? Se eu não estou conseguindo conviver em harmonia no meu planeta com as espécies diferentes que existem aqui, entendeu? Então nós somos um exemplo. Eles devem olhar lá em cima e falar: caramba, eles não conseguem viver em harmonia com as diferentes espécies de animais que existem no planeta. Com a gente vai ser um choque, vai ser diferente. Então, assim, a gente também tem que ter essa preparação. Então, você vê que o veganismo ele está englobado nisso tudo. Uma pessoa vegana, ela não tem preconceito com nenhum animal e nem insetos. E os insectoides, por exemplo, é um tipo de espécie que trabalha muito, que ajuda muito o planeta, né? Eles são evoluídos e tá aí. Se a gente tiver contato com um louva-a-Deus gigante, um grilo gigante, bem, o vegano, ele ama. Eu amo lagartixa, formiga, eu salvo todos eles. Um dia desse eu só vi uma mosca aqui em casa que estava caído dentro da água, de cabeça para baixo, morrendo. Então, se eu tenho respeito a um inseto, a essas espécies, eu estou mostrando que eu tenho respeito também por qualquer outra espécie que puder vir aqui e dar o contato. Porque eles vão ser diferentes. A gente tem que aprender a lidar e a viver com a diferença. E a gente vê muito notícias de que a gente vê atrocidades acontecendo, sofrimento, morte, porque o ser humano não sabe viver com as diferenças. Se você é diferente do outro, há o preconceito.
Aí o preconceito gera o quê? A violência. E às vezes a violência gera o quê? A morte. Isso é uma atitude muito primitiva de espíritos primitivos. Porque nós aqui, nesse planeta, nós somos espíritos criança. Nós somos criança. Não vem com esse negócio que somos... olha, a gente evoluiu tanto tecnologicamente. Olha, eu tenho bacharelado não sei o que, eu tenho um monte de diploma. Mas eu penso assim, como diz o professor Laércio. Tá, tirando isso tudo, quem é você? O professor Laércio, ele tem um vídeo dele muito bom que fala disso. Então, assim, você é uma pessoa empática, você é uma pessoa que respeita o seu próximo, as diferenças, você entende o que é o amor, você se sacrificaria para ajudar alguém? Ninguém quer sair da sua zona de conforto, ninguém. Isso aí eu até costumo dizer assim, ninguém... Né? É difícil, pode existir poucas pessoas sairiam da sua zona de conforto para se sacrificar em prol de ajudar o próximo. São poucas. Né? A gente vê exemplos aí de Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Pô, Gandhi, ele ganhou uma guerra na paz. Bem, durou 40 anos, mas ele era fiel ao que ele acreditava. Né? Então, a gente tem que olhar esse lado todo, e para isso... A gente tem que mostrar isso também, a vida ela não é só o ser humano. A gente tem que mostrar isso também em prol dos nossos irmãozinhos, animais, vegetais, minerais, todo o reino. A gente tem que mostrar essa conscientização, porque isso vai te levar a uma maturidade espiritual, e que é o que o planeta precisa muito. O planeta precisa muito de maturidade espiritual, muito. O planeta tá deficiente de maturidade espiritual. A gente vê exemplos, né? Eu vejo muitos exemplos no Face de pessoas salvando animais, plantando árvores e recuperando áreas devastadas. Acho isso legal, mas eu acho que se for colocar em proporção mundial, são poucos. É uma quantidade pequena, para um mundo tão gigante como a Terra, que está necessariamente precisando disso. Então, vou terminar, né, os dados. Todos esses dados é para conscientização, gente. É para que vocês olhem e falem, caramba, é nesse pé. E não é só isso, eu vou falar de outras coisas mais do planeta, em planeta de regeneração, o que é necessário. Então, eles pediram que eu falasse do veganismo, porque é o futuro. O veganismo é o futuro. Não há como haver um planeta de regeneração sem o veganismo. E hoje em dia ele sofre muito preconceito. Eu sei o que é isso na pele, entendeu? Muito. Mas são pessoas que não se informam. São pessoas que não... Poxa, até os médicos não se informam, porque eles não estudam nutrição, né? E se você estudar nutrição, você vai ver ou se você pesquisar sobre nutrição, você vai ver que o veganismo ele é necessário no mundo. Não só para a sua saúde, como para ajudar o planeta a continuar vivendo, né, com seus recursos naturais protegidos, e acabar com o sofrimento animal, porque se compara ao Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Se compara ao Holocausto, entendeu? Ou pior, gente, aqui ninguém tem condições de assistir um vídeo do que acontece dentro de uma indústria da carne, da indústria do leite, né? Eu já assisti, e foi o que me motivou a ser vegana. É um sofrimento que você fala, eu não quero mais contribuir para isso, entendeu? É muito ruim, é muito triste, Você fica assim, como que o ser humano é capaz de tamanha tortura, de tamanha dor, de tamanho sofrimento? E isso também engloba o sofrimento do animal na parte espiritual, porque a gente pensa assim, o animal ele só está sofrendo fisicamente, vai morrer e acabou. Não. Olha, o animal, quando ele está entrando para ser abatido, lá nos abatedouros, eu já falei isso em vídeos meus anteriores aqui, quem quiser pode assistir, que vai ver que eu estou falando, inclusive foi no da vitamina B12, eu falo da energia da carne. Lá vivem muitos seres que se alimentavam muito de carne e de sangue nesse planeta. E abatedouro é assim, é muito sangue. Sangue é uma moeda espiritual. E quando eles estão indo para o processo de abate, aquela adrenalina, aquele medo que eles geram, esses seres se alimentam também. Além dessa adrenalina ser impregnada na carne, né? A gente tem os dois lados.
E quando eles estão lá se alimentando, os animais veem esses seres. O sofrimento desse animal é pela tortura dos funcionários e pela tortura desses seres espirituais. Aí esses seres estão lá se alimentando já do sofrimento dele. Quando ele é abatido, que não é 100% abatido, ele fica com o pescoço pendurado, cabeça para baixo, ainda vivo, cortado o pescoço dele, pingando sangue, ainda vivo, é uma dor infernal. E aí que eles caem ali em cima mesmo, para poder se alimentar mesmo. Pô, que dor maravilhosa essa para eu me alimentar. Isso aí equivale a sei lá, uma pizza para quem come, né? Algo muito gostoso, um caviar, né? E fica naquele sangue daquele animal e aquela energia daqueles seres trevosos, quando eles estão em contato com o animal, por incrível que pareça, vocês vão falar que não, mas elas impregnam na carne física. Através do quê? Da hemoglobina, da mioglobina, entendeu? Através de toda dessa parte mineral que nós temos, que é o sangue, né? O ferro. E porque eles são condutores de energia, tá? Então eles absorvem a energia negativa desses seres que estão próximos a esse boi, que estão em cima desse boi, eles pulam em cima do boi, fazendo o boi sofrer, a vaca, né? Então aquela energia negativa e densa daquele ser impregna na carne, através desses condutores físicos que nós temos, né? E depois, quando essa carne vai para o mercado ou vai para sua panela, aquela negatividade ela não sai com a água, ela não sai com o cozimento. E você come aquela carne com aquela negatividade daqueles seres que passou pelo processo lá do abate do animal, né? Fica impregnado. Isso aí não tem como, é física, tá? Há condutores no nosso corpo, né? O ferro do nosso sangue, mioglobina, né? Tudo isso é um condutor. E eles absorvem essa energia negativa. Isso aí é física. Isso aí você querendo acreditar ou não, é física. Vai existir. Então, todo esse processo espiritual, você está contaminado também por aqueles seres. Entendeu? Então, assim, há muita coisa por trás da matança para se consumir a carne. Há muita coisa por trás disso. Então eu vou terminar aqui com a parte dos peixes, né? Tem um relatório da ONU que diz que 3/4 dos peixes do mundo sofrem com a pesca predatória. Porque a pesca ela não tem fiscalização, tá lá no meio do mar. Não tem fiscalização para isso. Então o povo vai pescar de uma forma predatória, aquela que seja mais fácil para eles. Então há esse sofrimento dos peixes da parte de extinção. E não é só os peixes, né? Eles têm a população deles reduzida por causa da pesca em excesso. Porque vão consumir, vão pegar, que dinheiro é que vale, prioridade é dinheiro. Né? A pesca predatória acontece todo dia e ninguém faz nada. Né? Mas aquilo, esses aí eu tirei, toda essa estatística eu tirei do documentário Cowspiracy, eu recomendo que vocês assistam, vai ficar o link aqui embaixo. Foram estudos da ONU, tem estudos de várias instituições, mas você vai ver também uma máfia por trás que não comenta sobre isso. É muito interessante. E ninguém faz nada. E se fosse, por exemplo, uma rede gigante lá de safari, lá na África, lá nas... Meu Deus do céu. Levando elefantes, girafa, leões, tá lá, aquela rede puxando todos esses animais. Alguém ia fazer alguma coisa. Mas como é peixe, o que eu vou fazer? Eu vou me meter? O que eu vou salvar um peixe? Entendeu? Então o nego ignora. Então, quando uma espécie de peixe ela é extinta, os pescadores simplesmente não se importam. Vão lá, vamos pescar outra espécie, vamos começar a ganhar dinheiro com outro tipo de espécie. É bem assim. Né? E se a gente não fizer nada, a gente vai ver os oceanos até em 2048 sem peixe nenhum. Até 2048. Isso foi previsão dos cientistas. Se a gente não fizer nada, até lá não vai haver mais peixe no oceano. Né? Então agora eu vou ler aqui uma parte aqui. Em um ano foi retirado mais de 28 bilhões de animais do oceano em redes e são assassinados. E o pior é que não são animais que se multiplicam rápido. Né? É usada a rede de pesca para suprir uma demanda de 90 toneladas de peixes para consumo. Com isso entra nas redes tubarões, golfinhos, tartaruga marinha, caranguejos,
e outras espécies, ouriço do mar, vai entrando junto, vai entrando, né, naquelas redes de pesca. E eles são assassinados. Você acha que vão ficar separando bichinho por bichinho? Dane-se se morrer, né? Para cada 1 quilo de peixe na rede que entra, 5 quilos são de animais que não são para consumo, né? Entre 40 a 50 milhões de tubarões são mortos todos os anos em rede de pesca sem intenção de matá-los. Então, não existe pesca sustentável por não haver fiscalização. Eu falo, mas é uma pesca sustentável. Tá bom, não tem fiscalização, entendeu? Aí a gente diz aqui, a pecuária foi a maior responsável pelas mudanças climáticas causadas pelo homem. Isso aí são os cientistas que afirmam, tá? Bem, eu tirei, como eu já falei, toda essa estatística do documentário Cowspiracy. Entre eles tem o doutor lá falando, o doutor Will Tirtlow. É muito estranho para eu falar aqui no... Se vocês assistirem o documentário, vocês vão ver, né? Ele é um escritor e pesquisador, né? Ele também é do Instituto de Sustentabilidade do Colégio Prole, um negócio assim. O Dr. Richard Oppenheimer e o Dr. Kirk R. Smith, da Universidade de Berkeley, da Califórnia. Como também o documentário What's the Health, tem muitos médicos lá dando o seu depoimento, falando do consumo da carne, que é prejudicial, né? Tem também aqui o que eu queria falar com vocês. Aí existem órgãos que protegem a vida marinha, protegem os pandas, né? Existem vários órgãos, Greenpeace, né? Aí nesse documentário mostra que eles não fazem muito mais por esses animais, porque simplesmente eles são financiados pela indústria da carne, eles são financiados pela indústria do leite, eles são financiados pela indústria pesqueira. Então, tá aqui, porque o cara tentou contato com vários. E eles, inclusive, queriam fugir do assunto, não atendia, fechava a porta na cara dele, tá aqui. A WWF, Sierra Club, Greenpeace, Oceania, a Surfrider, NRDC, The Climate Reality Project. Todos esses, ele tentou contato e outros mais, e ele fazia, inclusive ele levava até a câmera escondida para conseguir gravar certos tipos de comentários. São financiados por toda essa indústria. Então eles não podem falar mal nem ir contra a indústria que dá o dinheiro para eles se manterem. E isso acontece também na saúde da gente. Olha que é uma coisa muito podre, né? Tudo em prol do dinheiro. E é uma coisa que não vai existir no mundo de regeneração. Isso vai acabar, vai acabar. Não tem como o dinheiro continuar. Então aqui uma conclusão. Uma pessoa vegana, por um ano, para se alimentar, ela requer de 1/6 de hectare de terra. 1/6 de hectare de terra, uma pessoa vegana. Uma pessoa vegetariana, já consumindo ovos e produtos lácteos, vai requerer dela 3 vezes mais quantidade de terra. Porque aqui o vegano só vai produzir os vegetais, legumes e frutas. Então, é 1/6 de hectare de terra. O vegetariano que consome ovos e leite, né, produtos lácteos, já são 3 vezes mais esse pedaço de terra. Agora, uma pessoa com alimentação de carne, leite e ovos, ela requer 18 vezes mais terra, entendeu? Mais hectares de terra. Então você vê que o consumo também da carne e do leite, você requer muito mais espaço de terra para essa produção. O vegano não fica ali. Então você não precisa, um vegano não precisa do desmatamento, já quem come a carne e o leite vai precisar do desmatamento. Então você vê que é saudável até para o planeta ser vegano. Uma pessoa vegana precisa só 16 milhões e 700 mil quilos de vegetais e 0,67 hectares de terra, mas só 167 quilos de carne no mesmo espaço de terra. Então você produz 16 milhões e 7 mil quilos de vegetais, com aquele espacinho pequenininho. Já a pessoa que precisa dos 18 hectares de terra, né, ela vai produzir só 167 quilos
de carne. Então você vê que até a produção é menor, né? O resultado de um veganismo para o mundo, o que acontece? É onde entra a parte da regeneração do planeta. Você está sendo altruísta, né, para o planeta. 4.163,5 litros de água por dia, uma pessoa só, ela economiza. 20,3 quilos de grãos não são consumidos, ela economiza. 2 metros quadrados de terreno florestal não é derrubado. 4,5 quilos de CO2 não é emitido na camada de ozônio. E uma vida animal, a cada dia, se livra da morte. Então, esse é o resultado do veganismo para o mundo. Então, para o mundo ser de regeneração, tem que haver essa sustentabilidade para que seja tudo em harmonia. Não há como a gente continuar com esse planeta que a gente está, com o sofrimento desses animais, com a destruição e depredação das áreas, com o consumo excessivo de água, a contaminação de água e a morte do mar em si, né? Tanto das espécies, dos peixes, como também as áreas mortas devido ao excesso de nitrogênio. Não há como esse planeta hoje que conhecemos virar regeneração, a não ser se a gente tomar uma consciência e fazer a mudança. Então as pessoas chegam para mim e têm preconceito, você é vegano, mas olha o que o veganismo traz de benefício para todos. Ele ensina o ser humano a ser altruísta, é o que é necessário num planeta de regeneração, empático, amoroso, respeitoso. Se você não se pôr no lugar do seu próximo, e esse próximo ele não é o ser humano, ele é tudo, tá? Ele é uma pedra, ele é uma árvore, ele é uma planta, ele é um animal também. Se você não se colocar no lugar dele e auxiliar ele em tudo que ele estiver precisando, é impossível que esse planeta vire de regeneração, entendeu? Então, assim, tem também, para dar mais credibilidade a vocês, em relação mas se eu for vegano eu vou ficar doente, qualquer coisa desse tipo. Na Sociedade Vegetariana Brasileira, né, eu gosto muito que são médicos exemplares aqui, ó. Existe médicos lá que, no caso, dá a credibilidade da saúde, para você não se preocupar. Aqui, olha, médica, cadê o nome dela? Carla Daniel. Ela é médica mastologista e pós-graduada em nutrição. Carla Daniel Santori, né? A Morena Duarte Bertuzzi, ela é engenheira química e mestrada em ciências da nutrição na universidade, né? Tem ele era presidente dessa associação, hoje ele já não é mais, da Sociedade Vegetariana Brasileira, o Dr. Eric Switch, nutrólogo e médico, diretor do Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira, que hoje ele não é mais, mas ele foi, né? E ele continua no trabalho dele. Bem, tudo isso foi necessário. O que eu falei foi porque a gente está nesse processo de transição planetária, a gente está numa necessidade de conscientização. Eu já estava até incomodada em estar em casa à toa, e assim, eu ainda não estou bem, tá? Eu estou me recuperando. Gente, aqui, olha, ainda estou com a sondinha, tá? Estou com a sondinha, que incomoda muito, dá uma dor horrível, porque ela te mantém com uma infecção urinária, né? Tô com a bolsinha, eu não vou levantar não, porque eu tô sentada aqui pra baixo, que eu não posso sentar direito, tá? Eu sinto dores na bexiga quando aperta a bexiga. Ainda tô com 3 meses de operada, então pontos internos só cicatriza por 6 meses. Então quando eu aperto a bexiga eu sinto dor, mas ainda tô com a bolsa de ileostomia. E eu vou ficar, até o médico falar, pode tirar, isso vai demorar, né? Eles me encaminharam para fazer o tratamento de oxigênio-terapia hiperbárica. Eu tenho aqui, esse tratamento ele existe aqui onde eu moro, em Nilópolis, que é um outro bairro, passa por Mesquita, bairro não, município. Passa por Mesquita e depois vai para Nilópolis. E é muito longe, então assim, eu estava tentando conseguir uma gratuidade porque o tratamento é caro, mas o médico falou que eu só consigo
fechar a bexiga na parte que ficou aberta, porque ainda ficou uma fístula aberta, com esse tratamento. Ele não quis saber se eu vou poder pagar ou não, tá? É 120, mais ou menos, não sei quanto por sessão, é uma coisa bem cara. E eu estava tentando a gratuidade pela prefeitura, mas a gente sabe que isso é um processo longo, demorado, burocrático, não consegui até o momento e preciso desse tratamento. Tô na mão de Deus, né? Porque nem a família tem condições, porque assim, para eu me deslocar, é mais ou menos 60 quilômetros daqui da minha casa para lá, eu tenho que ir de Uber. Eu não posso ter trepidação, né? O ônibus trepida muito. E aqui em casa, quando meu filho pula na cama, que eu tô deitada, eu sinto muitas dores. Tu imagina a trepidação do ônibus. Então eu vou ter que ir de Uber, né? E o Uber para lá é aproximadamente quase R$50. Então é difícil. Eu ainda não fiz o tratamento por falta de condições. Tô na esperança de que eu fique curada. Na mão da espiritualidade, na mão de todo mundo aí. Então, assim, eu estava me sentindo muito parada. Eu li livros, eu vejo televisão, assisti vários documentários, mas não era aquilo que meu coração pedia. Eu pensei comigo, eu tenho que fazer o vídeo. Então, enquanto eu estava sentada, eu já tinha assistido esse documentário Cowspiracy, como What the Health. Falei assim, eu vou fazer, porque foi a última mensagem. Eu lembro que já tem um tempo, e eles falaram comigo, olha, você tem que explicar que para ver um mundo de regeneração, é necessário que o planeta se transforme e que acabe todos esses problemas que existem. E para o planeta se transformar, a gente tem que se conscientizar, né? E para a gente se conscientizar, a gente tem que saber o porquê. Então eu vou a fundo, né? Eu dei os dados, que as pessoas pensam que o veganismo é só comer. Não é só comer, né? O veganismo é um estilo de vida saudável para todos, inclusive para o planeta, né? Porque você está sendo completamente altruísta para todos. É um sentimento mais positivo que a gente pode ter, né? O altruísmo, né? Ser vegano é ser altruísta. Então, pessoal, eu ia explicar uma coisa para vocês que eu tinha falado, que eu até esqueci agora no momento. Eu vou ver se eu me recordo e eu volto a falar aqui com vocês. Como que eles passaram isso para mim? Eu recebi todas essas mensagens, vinham na minha cabeça, é uma forma de canalização, e eu conversava. E conforme eu conversava, que eu tinha dúvidas, eu questionava eles, né? Mas isso assim, eles me davam a resposta. E a coisa foi muito maior, né? Para que eu pudesse falar para vocês em relação ao amor, em relação ao respeito, porque uma das maiores preocupações até mesmo é a gente passar a ser adulto espiritual. Porque você vê que uma criança, quando ela vê um inseto, na maioria das vezes, né, não vou dizer algumas crianças que são especiais, mas a maioria das vezes, elas matam o inseto, a primeira coisa que elas fazem é matar. E isso é uma coisa que está encurtida no ser humano. A destruição, porque é diferente. Vamos eliminar porque é diferente. Vamos ter preconceito porque é diferente. E uma das preocupações que eu mandava a pergunta, eles respondiam, era essa. Não que o ET vai ter medo da raça humana. Eles estão não sei quantos anos luz mais evoluídos que nós. Mas é questão de merecimento da raça humana. Porque esses que eu entro em contato, bem, confesso que tem muito tempo que eles não falam comigo, inclusive a Tifa, se afastaram completamente de mim, né? Se me dão projeção, eu não me recordo. Então eu só acho que eles têm que pagar, me mostrar para eu voltar, né, a falar deles. Senão eu não vou falar, só vou falar da última coisa que eles me passaram, que é essa. A maior preocupação deles é que a gente tem que ter o merecimento da nossa maturidade. Porque eles são os que vão fazer a diferença, são os que vão ajudar a gente. São os que estão ajudando até inconscientemente, com conscientização, entendeu?
Hoje você dorme de um jeito, amanhã de repente você tem um sonho, você acorda de outro e fala, caramba, eu estou sentindo uma coisa, não quero mais comer carne, eu quero fazer diferença, eu quero fazer vídeo, algo desse tipo. São eles, né? Mas a gente tem que merecer. E o que eles deixaram bem claro para mim é essa questão da maturidade espiritual. Nós não temos. E para que a gente tenha, a gente tem que saber, né? Como eu falei tudo aqui, dados, a gente tem que saber e a gente tem que pôr em prática, né? A gente tem que pôr em prática também. É uma conscientização, resumindo bem isso. Porque, como eu falei, todo mundo pensa que você mudar como ser humano, você ser empático, virar vegano, a energia da carne, isso tudo é modinha, muita gente pensa isso. Mas pra mim foi dito que não. Bem, foi uma projeção astral que eu não elaborei, não criei, não pensei nisso quando eu fui dormir, não pensei nada de ET. Nesse dia eu lembro, inclusive eu assisto muito vídeo aqui engraçado na internet, eu tava vendo, quer dizer, eu não criei isso, foi uma projeção astral, inclusive porque eu tava muito acordada. Eu tava apavorada porque eu achei que eu fisicamente estava lá. Eu tava muito acordada. Mas é o que acontece. Então, assim, como eu tive essa experiência, eu queria passar aqui pra vocês, gente, só quem tá na pele ali é que sabe, só os animais é que sabem o que eles passam. Então, vamos ter consciência, vamos buscar mais motivos para a gente ter a empatia com o próximo, ter o amor com o próximo, o respeito ao próximo. E a questão de mudar mesmo, botar em prática, não é questão só da gente... Não é questão só da gente falar, não, entendeu? Numa hora derradeira que você tá brigando mesmo, chegar e falar assim, acabou, não vou mais discutir com você, larga a pessoa falando sozinha. É difícil, eu também não consigo 100% nada não, eu sou tão pecadora como todo mundo. Mas a gente, já tendo a consciência, a gente já tem 50% de mudança. A gente tem que agora pegar mais 50% e botar em prática, que o mundo precisa dessa transformação. O planeta vai passar pela transição, a gente tem que mudar a nossa vibração energética. Quem não estiver de acordo com a vibração energética do planeta não vai ficar nesse mundo de regeneração, vai ser levado para outros mundos que está de acordo com a sua vibração energética. Ou seja, se você estiver vibrando baixo, com um sentimento de ódio, vingança dentro de você, você vai ser levado para um planeta que tem essa vibração. E você vai passar por tudo de novo lá na parte reencarnatória. Então pensa, não é melhor a gente estar tendo a oportunidade agora e tentar fazer agora? Já que a gente vai ganhar um prêmio lá na frente, que é um planeta de regeneração. Porque por mais que a gente não esteja aqui, seja daqui a 200 anos, 300 anos, eu não sei, a gente sabe que o espírito continua. Provavelmente eu possa não estar aqui mais fisicamente, mas eu já me transformei, já mudei minha energia, e quando eu chegar a hora, eu vou poder voltar para cá e estar aqui para curtir esse planeta de regeneração, entendeu? Então, gente, é bem isso. Viviane Dunga aqui, colocando em prática o que ela mais gosta de fazer, defender os animais, falar em prol da humanidade, em ajudar o próximo. E não deixa de se inscrever, não deixa de dar o joinha. Espero que vocês gostem do vídeo. Continuo na minha luta. Agora tá terminando, acho que eu vou mostrar. Não consigo levantar. Não dá, gente, não dá. É dificuldade mesmo para eu sentar. Eu tenho muita dificuldade para ficar sentada. Eu queria mostrar, mas ainda continuo na luta com a bolsa de alostomia. E se vocês puderem continuar vibrando por mim, eu vou ficar muito grato, né? Orando, vibrando, seja o nome que vocês dão. E é isso. Até o próximo, que vai ter o próximo.